tema é reconstrução para a eternidade. Eu estava dizendo que uma das características do cristão maduro é que ele tem uma capacidade, ele se treinou, ou ele é treinado durante os anos, para ser um especialista em reconstrução. E não só em reconstrução de si mesmo, mas reconstrução de outras pessoas. Ora, esse é o principal trabalho que nós desenvolvemos aqui. É pegar uma pessoa, é ajudar as pessoas que estão com ou um aspecto ou vários aspectos da vida desmoronado. Agora, é muito importante saber o seguinte, que para nós desenvolvermos um ministério, um trabalho de reconstrução, nós precisamos saber. Então, a pessoa, para poder reconstruir, ela precisa saber reconstruir. E falando desse desmoronamento, desse atentado aí contra esses prédios, bom, que eu me lembro, a primeira coisa que a cidade, depois de chorar, enterrar os mortos, achar no meio dos escombros os mortos e feridos, né? A primeira decisão foi começar a tirar os escombros, limpar o terreno. E eu espero que nessa palavra nós possamos não só aprender a tirarmos os escombros daquilo que ruiu, não só das nossas vidas, como da vida de outras pessoas, mas nós possamos ser especialistas em reconstrução. Amém? Quem quer ir comigo nessa jornada? Estamos juntos, amém? Bom, irmãos, saibam que toda reconstrução começa por etapas. Ela se faz por etapas. Como se faz um muro, como se faz uma parede, tijolo por tijolo. O grande problema é que muitas pessoas não sabem que um casamento, por exemplo, é uma construção. E elas querem comprar tudo pronto. Nós estamos na época de tudo pronto, do delivery. Então não temos aquela preocupação de aprendermos, construir, colocar tijolo sobre tijolo, etapa sobre etapa. Então hoje vocês vão aprender como reconstruir a vida, como reconstruir um aspecto. Irmãos, eu vou pregando aqui e eu quero que você vá analisando na tua vida quais são as partes, quais são os aspectos que estão desmoronados ou estão desmoronando, para que você possa já aplicar hoje mesmo. Sim, nós vamos chegar, depois vou chamar para fazer uma ministração, e hoje mesmo vocês já vão colocando em prática. Bora lá, né? Aprende princípios e já aplica, amém? Primeira coisa que eu queria que os irmãos soubessem é o seguinte, que a derrota, fala para o teu irmão isso aqui, a derrota não é quando desmorona, a derrota é quando nós nos recusamos a reconstruir. De novo, a derrota não é quando desmorona, a derrota é quando nós nos recusamos a reconstruir aquilo que desmoronou. Porque toda grande construção exige que nós tenhamos esse caráter. Fala assim, caráter. Fala assim como um caráter. O que é caráter? É o conjunto de hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida. O problema é que nós não somos ensinados pelos nossos pais, professores. Ninguém nos ensina a sermos reconstrutores. Nós somos muito bons para começar as obras. Nós começamos muito bem animados as coisas. Mas na hora de dar prosseguimento, enrosca. Fazemos o primeiro ano de faculdade, quando chega o segundo ano, quantos aqui já pararam no meio da faculdade aqui? Porque começa a dar o cansaço, começa os problemas, começam aí a gente vai parando. Falando de prédio, né? Eu queria usar fazer essa analogia. Uma coisa que eu acho interessante, irmãos, que existem povos que aprenderam a ter esse caráter de reconstrução. Por exemplo, o japonês. Quem conhece aquele brinquedinho que se dá para os bebês?
eu acho que é um dos primeiros brinquedos que dá para nenê, é aquele que tem um negócio de plástico assim, uma vareta de plástico e vai encaixando umas rodelinhas de plástico, tudo colorida, palhaço e tal. Então, é mais ou menos assim, os prédios, é assim, é uma vareta de plástico, aí coloca tudo, e você faz assim, ele balança, né? No Japão, o que acontece? Os prédios, eles são feitos mais ou menos assim. Tem umas pilatas mestres, e os andares, eles são feitos inteiros, vão encaixando, e tem rolamento entre eles, e quando balança, mas não cai. Eu fico imaginando, porque assim, não sei se vocês sabem que no Japão, por exemplo, todo dia, fala para o teu irmão assim, todo dia tem terremoto. Aqueles, na verdade, tem tremor. Terremoto é aquele mais forte. Mas para mim é terremoto. Balançou já para mim é terremoto. Passou um caminhão pesado na rua, para mim já. Entendeu? Então, assim, imagina você viver num lugar que assim, você percebeu da 5, não percebeu o terremoto da 5? É desse jeito. Então, eles tiveram que aprender a reconstruir de uma forma para não cair. Agora, como que eles construíram? Como que eles aprenderam a reconstruir os prédios? Como que eles aprenderam? Porque caía. E aí, o que eles faziam quando caiu o prédio? Oh, meu Deus do céu. O que eles faziam, irmãos? E aí caía de novo. Só que caía mais ou menos. Aí o que eles faziam? Fugia da ilha, ia para outro lado, lá, vinha para o Brasil, montar uma pastelaria? Alguns. O que eles faziam? Reconstruíam. E reconstruíam. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes que nós devemos reconstruir um aspecto que está desmoronado na nossa vida? Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Que vai chegar uma hora que a tua reconstrução vai estar tão tecnológica que ela não será jamais abalada. Porque se é Deus que te ensinou, se você andou nos projetos de Deus, construção que Deus faz, não cai. Então caiu? Fala para o teu irmão assim, se caiu, está bem caído. Está jóia. O que tem que fazer quando cai? Se levanta, reconstrói. Reconstrói, isso mesmo, Ju. Amém? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Pastor, qual a base bíblica para isso? A base bíblica é que todos os heróis da Bíblia, todos os homens, grandes homens de fé, tiveram suas vidas abaladas, tiveram problemas familiares, problemas no casamento, problemas ministeriais, problemas financeiros. A gente vê Moisés, por exemplo, lá, achando que ia libertar o povo, de repente ele acaba tentando mobilizar politicamente, não consegue, se excede, acaba matando uma pessoa, pega uma cana de 40 anos, fala assim, 40 anos de cana. Fala assim, passou, mas Moisés foi para a prisão? Lógico que foi. Ele foi exilado do meio dele, teve que ficar num lugar afastado, longe de todo mundo. E aí quando ele termina a cana dele, Deus o convoca para libertar aquele povo que ele tentou libertar e não conseguiu. Uau, podia ter mandado fazer outra coisa. Aí que ele chega, fala com Deus. Deus fala assim, vai lá e liberta. Ele fala assim, não dá, porque eu não tenho condições. Baseado em que ele falou isso? Ele falou assim, eu não tenho condições. Porque ele tentou de novo. Aí ele dá um chaveco. Deixa eu falar uma coisa que pouca gente sabe. Você sabia, querido, que quando Deus ele fala para Moisés libertar o povo, e ele fala que não vai, e Deus pergunta por quê, ele fala assim, porque eu tenho a minha língua muito pesada. Você sabe o que ele estava dizendo? Alguns falam, não, porque ele era gago, não sabia falar direito. Não, irmão, o que estava acontecendo é o seguinte, é que ele chegou para Deus com a cara de pau e mentiu. Mentiu.
Por quê? Porque você vai ver outros textos, depois pesquisa no Google, que se fala de Moisés, homem, grande poder em palavras. Poderoso em palavras. Irmãos, quem aprendeu homilética, quem teve aula de homilética comigo, sabe que a primeira coisa que os líderes aprendiam era falar em público. Eles primeiro aprendiam a falar em público, porque como eles eram príncipes, eles tinham que liderar, eles aprendiam a falar em público, depois eles iam aprender matemática, as outras artes. A primeira coisa que se aprendia antigamente era a retórica. Estudem, pesquisem sobre isso. A primeira coisa que se aprendia era a retórica. Ou seja, ele foi bem criado e bem educado. Ele sabia falar. Quando ele falou que ele era pesado, ele estava chavecando Deus, porque ele estava com medo. Deus estava querendo reconstruir a liberdade daquele povo e estava usando ele. Então, um camarada que teve que aprender a reconstruir. Tem outros casos, como o Paulo, que era serial killer. Não, e ele era um serial killer que ele tinha um método. Ele tinha um método e ele tinha um alvo. Ele só matava um tipo de cidadão. Explica aí para o teu irmão que tipo de cidadão que ele matava. Só matava crente. Você fala assim, eita Jeová. Só crente. Ele era o cara especializado. Ele batia o olho em você e falou assim, esse aí é do fogo, esse é crente. Eita bexiga, vou matar. Era assim. Quando ele se converte, o que acontece? Ele precisa agora reconstruir a vida dele. Aí ele vai para Jerusalém, o que acontece? Os 144 dos 12... quer pegar ele de pau. E ele tem que se esconder, ele tem que ser protegido, porque senão iam arrebentar com ele. Aliás, Paulo é assim, todo lugar que ele ia, ele se lascava. Por quê? Porque quando ele chegava no lugar de cristãos, os cristãos não confiavam nele. Quando ele chegava no lugar dos ímpios, ele falava, esse cara aqui é o cara que traiu a gente e está a favor dos cristãos. Então, ou seja, teve que reconstruir, ninguém confiava mais nele. Quem sabe você veio hoje aqui, dessa forma, com a tua vida, com a tua credibilidade abalada, você não sabe, você precisa reconstruir sua reputação, no meio, você foi um profissional que deu milho, prometeu, não entregou, e aí você arrebentou com a sua vida profissional, e hoje você está num estado de falta de credibilidade, e agora você vai ter que restaurar a tua credibilidade. Deus confiou muitas vezes uma coisa para você, então... vários homens aí, Abraão, mentiu para o faraó, colocou a esposa dele numa situação difícil de ficar com o rei, que ele falou que ele era irmão dele, ficou com medo, aí falou que era irmão, ela era muito linda, a esposa, Sara, né, muito linda, e aí o rei falou, mulher bonita, aí irmão, ele vai matar para ficar com ela. Mas quem você? Falou, eu sou irmão dela, mentiu. Aí falou, então tá bom, então você é irmão dela, ô cunhadão. Pegou a mulher do Abraão, Sara. A Bíblia não explica direito, a história é meio mal contada. A gente não sabe. A verdade é o seguinte, que ele teve que restaurar isso. Quando o homem descobriu que ele quer... falou, mas você quer me amaldiçoar, você está louco? Despediu ele, deu umas riquezas lá para ele. Meu, que doido. Esses são os homens, esses são os heróis da Bíblia. A Bíblia jamais escondeu as mazelas de um personagem, jamais. Por isso que eu acredito, por isso que ela tem credibilidade. Que ela não fica, não é aquelas, como chama? Quando um livro conta a história de uma biografia, que fica escondendo os defeitos. Não, ele fala tudo. Fala o que Davi fez, né? Nem vou falar de Davi, que eu já preguei esse dia de Davi. Olha só o que Provérbios 24:17 diz. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quantas vezes que o justo cai? Quantas vezes que o justo cai, segundo o texto? 7 vezes. 7 é o que é, irmão? 7 é o número, tipo assim, já deu, né? Mas é um número bem grande. Tipo assim, Deus dá chance para o cara se levantar, ele se levanta e aprende. Então, fala para o teu irmão assim, a diferença do justo e do ímpio é que o justo cai para a restauração.
mas o ímpio cai para se dar mal. Provérbios 24:17, anota aí para se dar na célula. Essa palavra é poderosa para dar na célula, viu? É power. Bom, queridos, falando de reconstrução, eu me lembrei do profeta Ageu, quando ele diz assim, no capítulo 1, versículo 3-8, Ageu 1, 3-8, ele escreve assim: Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração, os vossos caminhos. Presta atenção, ele fala: aplicai os vossos corações, os seus caminhos, no versículo 5, e fala: aplicai os vossos corações, os seus caminhos, no versículo 7. Tá? Presta atenção nisso. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquiel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aqui ele está falando de lugar físico, da igreja, do templo, da casa dele lá. Hoje, Deus já não habita mais em lugar feito por mão de homens. Deus habita agora. A casa a ser reconstruída somos nós. Aí fala: pastor, mas não fala isso não, porque para incentivar os irmãos, está arrumando aí. Presta atenção, fala assim para o teu irmão assim: quando você tem a sua casa reconstruída, santificada, as outras reconstruções acontecem automaticamente. Pastor, eu quero casar. Aí eu olho para o cidadão, olho para o sapato do cidadão, olho para a calça do cidadão e olho para a bicicleta do cidadão. Sapato lascado, bicicleta tudo estourada, sem freio, o cara freio no pezão. Você quer casar mesmo? Então vamos fazer assim, vamos fazer um acordo. Aprende a cuidar da sua bicicleta, para depois você poder cuidar de uma família. Reconstrói esse caráter zoado, relaxado, para depois você começar. Então ele está falando assim, profeta: vocês estão lá cuidando da casa de vocês, mas vocês estão esquecendo da minha casa. Então primeiro cuida da minha casa, que eu vou cuidar da casa de vocês. A pessoa está preocupado com não sei o quê, com tudo em volta, mas esqueceu dela. Esqueceu que o tabernáculo do Espírito Santo está zoado, está esquecido. Bom, vamos lá, não vou me demorar muito. Primeiro passo para a reconstrução, para você ser um profissional da reconstrução. Quem vai receber o diploma de reconstrutor? Profissional. Hoje você vai aprender a reconstruir. Porque vira e mexe acontece um desmoronamento, sim ou não? Quantos aqui já sofreram desmoronamento em alguma área da vida aqui? Alguns estão fazendo assim, polichinelo de novo, né? Pastor, toda a minha vida inteira. Tem uns caras que... se eu tivesse mais umas 4 mãos... Primeira passo. Começa a reconstrução com você mesmo. Uma vez chegou uma irmã, assim, me pegou no caminho lá, não era assim, era outro tipo de sala. Estava na sala das crianças, tinha uns brinquedos lá jogados, tinha uns giz de cera. Aí a irmã falou assim: hoje vai estar revelado quem foi que fez aquele negócio no chão. Aí a irmã falou assim: pastor, eu me lembro que teve uma época, a CQL, a gente era num avivamento, pastor. Era um avivamento, era um negócio poderoso. O pessoal era uma coisa assim, avivada.
Pastor, a igreja, você quer, ele precisa se reavivar. Eu falei assim, concordo, irmã, beleza. Aí eu peguei o giz de cera, fiz um círculo em volta da irmã, fica paradinha aí. Falei assim, então, vamos começar. Começa com esse espaço aqui. Ah, bom, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fica para lá. Ok, hora os aqui entenderam? Então tá bom. Tá. Aí vocês fazem um círculo em volta deles lá também. Tá bom? Amém? Porque eles lá, a igreja, não tem eles lá, a igreja é nós, somos nós, a igreja, CQL não é eles, CQL somos nós. Se não está havendo avivamento, começa o avivamento em você. Faz um círculo em volta e fala assim, agora começou o avivamento. Essa é a terra do avivamento. Onde? Em volta de você. Começa, a construção começa você fazendo. É um tijolo, é um pedaço de andaime que você pega. Quer ouvir Jesus falando? Irmão, você está preocupado mesmo com o argueiro, com o fiapinho de madeira que caiu no olho do seu irmão? Então faz assim, vamos fazer assim, vamos combinar uma coisa? Tira a trave que está no teu olho primeiro. Tira a trave que está no teu olho, para você poder tirar o... Aí tem uns manos que falam assim, nossa, mas isso daí é de Jesus falando com os caras fanáticos de futebol. Tá bom, entende do jeito que você quiser. Mas não tinha negócio de futebol não. Trave era aquela viga que sustentava a casa em cima. Mateus 7, 4, 5 diz assim, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Fala assim, Jesus xingava também. Mas olha o xingamento dele, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pastor, é assim, se Deus arrumar essa situação que eu estou agora, pastor, vai ser uma bênção. Se perguntar assim, Deus arruma a situação? Deus arruma a situação? Arruma. Só que tem vezes que Deus fala assim, Ele chama a Trindade para trocar uma ideia, fala assim, Trindade, chega aí. A Trindade se reúne e fala assim, e aí, vamos ajudar o maluco? Aí a Trindade fala assim, vamos ajudar não. Vamos resolver o problema do maluco? Não, não vamos não. Por quê? Porque foi você que colocou você nessa situação. E aí se Deus arruma essa situação, você vai ficar com a situação arrumada, e no outro dia, o que vai acontecer? Vai entrar de novo na mesma situação, porque você não mudou. Deus te livrou, mas você continua o mesmo. Então Deus deixa você na mesma para você resolver. Teve um cara de uma igreja aqui do lado, que ele não pagava pensão, vira e mexe ele não pagava pensão para a mulher, para os filhos. E vira e mexe ia para encana. E sempre quando ele encana, o pessoal dava um jeito, tal, família, muitas vezes igreja, fazia uma vaquinha, tirava ele. Aí esse casal resolveu tomar decidiu uma péssima ideia. Vamos ser da CQL. E aí um dia o líder chegou para mim, pastor, fulano está preso. Mas por que está preso? Porque não pagou pensão. Então, inclusive, eu queria já pedir ajuda para o senhor. Também, se eu quiser dar uma força também para ajudar a fazer a vaquinha. Eu falei assim, nem vou ajudar. E nem vou permitir que a igreja faça vaquinha para tirar. Porque essa pessoa... Mas pastor, vamos pensar que a gente não ama. Então, pela primeira vez na vida, essa pessoa está sendo amada da forma que Deus manda a gente amar. Pastor, é isso mesmo, a decisão é essa? Pode mandar bala. E o irmão, esse líder foi uma bênção, porque ele não fez que nem algumas pessoas que chegam assim, quando é assim, fala assim, chegou para a esposa do maluco, fala assim, seguinte, por mim,
Por mim, o problema é aquele crápula daquele pastor, sem amor, que decidiu isso, então vai falar com ele. Não, ele falou assim, não, nós decidimos não ajudar. Pergunta, por esse motivo, esse irmão foi preso de novo, foi alguma vez de novo? Não. Segunda pergunta, saiu da CQL? Gosta de sofrer, né? Não, gosta de sofrer, não, gosta de ser ensinado. Quer reconstruir a tua vida? Reconstrói você primeiro. Começa com você primeiro. Começa a consertar o seu caráter primeiro. É você primeiro. Pastor, eu não sei o que acontece com esse meu quarto filho. É o último, os caçula. Todos são uma bem, mas esse aqui faz tudo errado. Mas como você trata esse filho? Usa a vara? Para que eu saiba, todos os 4 passaram pelo mesmo lugar para ver o mundo. Então, alguma coisa aconteceu nesse período aí. Então, esse último aí... Nasceu torto? Não, nasceu torto não, irmão. Esse último aí está sendo mal criado. Eu acho incrível algumas mães falam assim, nossa, esse meu filho está muito mal criado. Quem está criando o seu filho, cabeção? Mal criado por quem? Pela avó, né? Esses dias eu estava conversando com um mano, falei assim, mano, não existe ex-presidiário ou presidiário que seja humilde, a não ser que se converteu de verdade, nasceu de novo de verdade. E é engraçado que dentro da cadeia a palavra mais usada lá é aí, na humildade. É uma tentativa de, na verdade é uma espécie de humildade forçada, né? Porque lá, aqui não seguia regra nenhuma, transgredia todas, por isso que foi para lá. Chega lá, o que acontece? Tem tudo regra certinha. E não é estabelecida pelos carcereiros, não, pelos próprios presos. E sabe que é o seguinte, não cumpriu a regra, então a melhor coisa a fazer é ficar, na humildade. Não é não? Aí, e por isso que eu falei, na humildade. Eu falei assim, o cara ou é humilde ou morre. E que na verdade não é humildade, porque humildade é uma coisa não forçada, é você mesmo ter o caráter transformado. Olha assim para o seu irmão e fala assim, nunca confie numa pessoa que não admite seus próprios erros. Eu estou me demorando nesse, que para mim esse aqui é um dos mais principais, os outros vão ser rápidos. Segundo passo, oriente-se pela obediência e não pelos resultados. Segundo passo, oriente-se pela obediência. Vamos lá, você fez um cômodo novo na tua casa. Deu uma ventania, o cômodo, blum, caiu. Resultado bom ou resultado ruim? Vamos lá, irmãos, vamos participar. Resultado bom ou ruim? Ruim. Qual a conclusão que alguns chegam? Caiu, nunca mais vou fazer nada. Nunca mais vou reconstruir. Então, o segundo passo para você ser um profissional, um abençoado na reconstrução, segundo passo é, não se baseie no resultado, se baseie na obediência. Pergunta, obedeci a especificação do engenheiro? Engenheiro, pastor? Nem engenheiro eu contratei. Chamou pelo menos um pedreiro bom que manja? Nada, eu mesmo foi na YouTube. Olha o palco, olha a situação, né? Não, vai ficar legal. Cada hora, deixa os meninos inspirados aí. Aliás, falta um monte de coisa para terminar ainda, viu, irmão? Não desistam ainda. Temos até terça-feira para terminar tudo. Porque quarta já vai passar resina, então... Mas vai sair isso na gravação, nada a ver. Oriente-se pela obediência.
Pastor, desculpa, esse negócio de obedecer aí, eu sou paga-pau de ninguém não, viu, pastor? Eu sou uma pessoa que tem cérebro, eu falei, você é um célebre, é acelebrado. E é o seguinte, esse negócio de obedecer aí, lógico, ordem absurda, antibíblica, não se obedece mesmo. Isso é uma regra do militarismo. Por isso que tem que fazer que nem os bereanos, né? Conferir. Mas deixa eu falar, olha aqui para mim todo mundo. É difícil, né? Que um está lá, outro está lá. Não dá pra... Olha aqui. Você não precisa saber de tudo para poder obedecer não, viu? Um soldado, isso eu não falei lá. Um soldado que está no meio de uma guerra e precisa avançar na linha do inimigo, ele recebe uma ordem por rádio do sargento, do comandante, para avançar aquela linha, e quem decidiu foi o general que está em outro continente. Porque ele não tem essa macrovisão de saber tudo o que está acontecendo, mesmo porque isso não faz parte da segurança de uma guerra, as pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo. O importante é saber o que você tem que fazer, e você obedecer. Será o Genaro, será o Santo Jesus, que é difícil obedecer? Mandou você ir, obedece, mandou você ficar, você fica, mandou você fazer, mandou abrir célula, você abre, mandou aconselhar, você aconselha, falou para você orar, ora, mandou fazer devocional, faz devocional, mandou abraçar, abraça. Esse dia eu estava num lugar lá, estava assim parado, tomando café, conversando com os irmãos, de repente o Espírito Santo falou assim, vai e abraça aquela pessoa lá, abraça. Falei, vou abraçar a pessoa. Abraça. Eu como incomodado, falei assim, pastora Carmen, vem aqui, vamos abraçar essa pessoa. E uma bênção. Simples, irmão. Recebe tua pessoa, recebe. Vai para lá, vai, fica. Será que é difícil? Não, é que algumas pessoas têm uma dificuldade. Eu não quero ser massa de manobra. Eu quero entender. Não, se eu entender, eu faço. Não, você não precisa entender, só precisa obedecer a ordem. Amém? Para sempre, seu irmão, você nunca vai entender tudo. Porque se você fosse entender tudo, você seria Deus. Porque só Deus entende tudo, só Deus sabe tudo. Sabe tudo, rapaz. Amém? Não espera dar bom resultado. Rebedece, que nem dizia o irmão lá. Quem conhece a história do Eliseu? Eu vou contar, nem vou ler aqui. 2 Reis 13, 14 a 19, senão não dá tempo. 2 Reis, anota aí para você. É o seguinte, presta atenção aqui, a historinha é o seguinte, porque ia ler depois ia contar a história, então é melhor já contar a história. É o seguinte, rei Jeoás, rei de Israel, estava com o reinado desmoronando, presta atenção. Os inimigos estavam atacando, e ele, por distância de Deus, mala, estava caindo o reinado. Ele fica desesperado, tem a ideia, qual a ideia? Vou procurar Eliseu, o profeta Eliseu, que estava doente, estava à beira da morte. Quero um conselho do profeta. Chega lá no profeta, e ele chega todo pentecostal, né? Estilingue do céu, metralhadora santa, cabo de aço, sei lá. Porque ele chega falando assim, carros e seus cavaleiros, tá? Falando, se referindo a algumas experiências tremendas que o Eliseu teve. E fala, o que eu faço? Tal, Eliseu falou, beleza, vamos fazer um ato profético aqui. Faz assim, abre a janela, ele abre a janela. Tudo isso dá uma pregação inteira. Qualquer dia a gente prega. Abre a janela, tipo, abre os horizontes, olha, né, tem uma visão panorâmica das coisas. Pega uma flecha e atira, ou seja, toma a atitude de atirar. E cada vez que ele falava, ele ia lá e abre a janela. Abre a janela. Atira a flecha. O que é? Atira a flecha. Flecha. Tchum.
Agora pega uma flecha e fere a terra. Fere algumas vezes. Fere várias vezes. Ele, tchum, tchum, tchum. Aleluia, irmãos. Vamos cantar. Oh, tu és santo. Por que você está com a mão levantada? Não sei. Está todo mundo levantando a mão, estou levantando também. O profeta Eliseu olha essa situação religiosa, fica indignado. O texto diz que ele fica indignado quando ele vê o cara fazendo isso. Ele fala assim, eu falei para você ferir a terra. Se você feriu só 3 vezes, então sabe o que vai acontecer? Você só vai ganhar 3 batalhas. Agora me fala, irmão, chega um profeta, presta atenção, um profeta que ressuscitou mortos, um profeta que curou leproso, um profeta poderosíssimo, ele chega assim e fala assim, fere a terra. Não, tipo, manda a flecha pela janela. Tchum, 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 tá bom. Agora o que eu faço? Fere a terra. Tchum, 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 tá bom, nada. Tum, tum, tum. Eu vou ferir. Fala assim pro seu irmão, só pare de obedecer quando o profeta, quando o líder, quando o pastor, quando a autoridade falar para você parar. É para continuar. É 1, é 2, é 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quantas vezes é para continuar? Não pare. O problema é que o pessoal obedece. Tchum, tchum. Aí para. Que obediência estranha é essa? Não deu certo. Está vendo aí, ó? Não, irmão. Não deu certo, por que não deu certo? Eu fiz tudo certinho. Então, tá bom, então faz certinho de novo, porque alguma coisa aconteceu. Você vai descobrir, Deus vai revelar. E faz de novo. Amém? Fala para o teu irmão assim, não se molde pelo resultado, mas pela obediência. Eu acho interessante, pastor Laudio Jair, quando terminou o encontro, estava só pastores, teve pastor que viajou, irmão, 4.000 quilômetros para estar lá. Sabia disso? No reencontro, lá na Porta da Paz, 4.000 quilômetros, teve gente do Acre que viajou tudo isso. Ele falou assim, irmãos, no final, ele falou assim, irmãos, quero falar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês receberam muito nesse reencontro, foi uma benção. Só que se vocês não tivessem recebido nada que vocês receberam, só intervindo aqui e obedecido, vocês vão ver, isso já vai acontecer uma revolução no ministério de vocês. Isso foi no final. Foi isso. Eu falei, uau, esse entende o que é o princípio. Irmão, Satanás foi lançado do lado do céu por rebelião. Então, se você é do tipo da pessoa que tem esse caráter de esperar resultado para poder obedecer, hoje, essa noite é noite de mudança de caráter, amém? Terceiro passo para você ser um reconstrutor, power. Saiba exatamente quem é você e aonde você está. Irmã, qual a nota que você dá para o seu casamento? De 1 a 10? 0. Não, irmã, é de 1 a 10. 1 a 10? Então 1. Tá bom? 1? Tipo assim, né? Se agarrando. E aí, querido, marido dela, qual a nota que você dá para o seu casamento? De 1 a 10? Tem nota para uma coisa que é perfeita? Tá bom, então 12. Que eu sei, pastor, que o senhor gosta de 12. Inclusive, se quiser me chamar para a equipe.
Não, irmão, é de 1 a 10. Ah, então tá bom, 10. Não sabe onde está. Ele está no 0, irmão. Nem no 1 ele não está. Como é que uma pessoa pode conseguir reconstruir achando que está de pé o prédio? Tem que saber onde você está. E aquele funcionário lá? Eu não sei o que fazer mais com aquele cara. Não aguento mais, com a pessoa, não dá. Aí chega o funcionário, e aí? Que você acha qual está sendo o seu desempenho? Eu sou o funcionário mais querido dessa empresa inteira aqui, de 1.500 funcionários. É o lugar que ele está, que ele na cabecinha dele, não sabe onde está. Escreve aí, escreve o que eu vou falar agora. Não se tem direção quando você não sabe aonde você está. Quem já deu branco? Quem já deu aqueles... Alguém, ou só comigo, deu aquela amnésia? Uma vez eu tive uma amnésia, eu tinha acho que uns 19 anos, eu tive uma amnésia de 4 segundos. Eu saí de uma estação de trem, eu saí assim da trem, de repente eu parei na calçada e fiquei assim. Não sabia quem eu era, não sabia para onde eu estava indo, não sabia onde eu estava. Eu faço 3 segundos, deve ser uns 10 segundos, né? Irmão, é a sensação mais horrível que existe. Quem já teve esse tipo de sensação? Tipo, você não saber onde você está, você não saber para onde você está indo, você fica assim, dá um branco mesmo, total, assim. Tem algumas pessoas que quando ficam nervosas dá branco, né? Esses dias eu perguntei uma coisa simples para minha irmã, ela falou assim, pastor, não me impressiona. Eu falei, não, estou perguntando o seu nome. Brincadeira, né? Brincadeira. Quem você é? De vez em quando, irmãos, eu confesso que ultimamente, até para ir no supermercado, eu coloco no GPS. Para não usar o cérebro, sabe? Não precisa ficar usando o cérebro. Mas o GPS é zoado, né? Você sai do estacionamento, no GPS está para lá. Só que ele tá entendendo que você está na rua. Aí ele fala para você para lá, na verdade é para ir lá. Aí você sai na rua e já vai naquela direção e não é. Porque você não sabe para que lado que você não sabe onde você está, então, já que você não sabe onde você está, você não sabe para onde ir. Então, para você reconstruir, você precisa saber que ponto. Muitas vezes só caiu o telhado. Não precisa derrubar tudo, só caiu o telhado. Aí você tem que reconstruir o quê? O telhado. O problema é o seguinte, muitas vezes, o telhado está caído e você não reconstrói, aí até aquilo que está bom começa a ser prejudicado. Então você tem que entender que ponto que eu estou do desmoronamento. Que ponto que eu estou do desmoronamento? Desmoronou só o telhado, desmoronou só uma parede. Por que essa desmoronou e as outras estão firmes? Empurrei, ela continua firme. Isso chama-se saber onde você está, saber quem é você. Muitas vezes no seu casamento, tem uma área no seu casamento que é 10, é zerada, é uma bênção. Mas tem outra que é zoada. E aí você tem que fazer o quê? Investir para aquela parte do casamento continuar uma bênção e reconstruir. E dá trabalho a reconstruir. Amém? Quem está entendendo? Bendito é Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, de 3 a 5, esse texto está dizendo aqui, quem nós somos? Filhos de Deus. Esse texto está dizendo onde nós estamos. Estamos assentados nos lugares celestiais. Ou seja, nós estamos num lugar de vantagem. Qual é a vantagem? Nós estamos perto, junto com Jesus. Tem um texto que diz o seguinte, vou ver se eu acho aqui. Tem um texto que diz o seguinte: quando você está perto de Deus, até os seus inimigos acabam aliviando para você. Você sabia disso? Porque os inimigos, eles chegam perto, eles
vê aquela luz toda, ele fala, eita, vamos investir muito nesse cara não. Começa a perder a esperança. Mas quando você está longe de Deus, aí eles vêm com tudo. Está sem cobertura, eles vêm com tudo. O que é cobertura, irmãos? Cobertura é você estar perto de Deus. Está em comunhão com Deus. Amém? Quarto lugar, tome a decisão de construir. Fala assim, pastor, por que eu tenho que tomar essa decisão? Pergunta você, pastor, por que eu tenho que tomar essa decisão de reconstruir? Simples, porque é uma ordem. Não te mandei eu? Deus falando para Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Fala assim para o seu irmão, só se sente sozinho quem está longe de Deus. Esse povo que fica atrás é de homem, de mulher aí. Quem está com Deus jamais se sente sozinho, você é completo. E aí Deus tem graça e... Ah, pastor, estou me sentindo sozinho, estou abandonado. Não, você não está abandonado, você está longe de Deus. A pessoa vem ter conselho, né? Vem pedir aconselhamento por causa está com problema no casamento. Eu pergunto assim, primeira pergunta, como é que você está com Deus, filho? Aí a pessoa fala assim, não, estou excelente com Deus. Eu falo, mentira. Porque a pessoa que está com Deus, a pessoa pode estar batendo. Vocês pesquisem a história da esposa do Spurgeon. Spurgeon era um cachaceiro. Ele falou assim para ela assim, a próxima vez que você for nessa porcaria dessa igreja que você está indo, e na hora que você voltar, você vai encontrar a porta trancada. Nós estamos falando de Inglaterra, irmão, lugar, e inverno, neve. Pois ela falou assim, você é meu marido, eu te obedeço, você é uma bênção como meu marido, só que essa ordem eu não posso te obedecer. Você está ultrapassando aquele que está acima de você. E ela foi no culto. Sabe o que ele fez? Ele deixou ela do lado de fora. Lá para tantas horas, 6 da manhã, essa mulher passou, irmãos, na porta da casa dela, sentadinha na porta. A noite toda. Quando ele acorda, ele lembra. Acorda do seu sono de bêbado. Ele acorda. Fala assim, meu Deus, matei minha mulher. Ela está lá. Abriu a porta, ela caiu para dentro. Quase morrendo. Colocou ela para dentro de casa. Ele foi para o quarto, foi dormir. Daqui a pouco, a esposa dele aparece no quarto, uma bandeja de café da manhã. Dizendo, meu bem, eu preparei o seu café da manhã. Ele olhou para ela e falou assim, não. Isso aí não existe. Pode marcar. Eu vou na tua igreja domingo agora. Se tornou o maior pregador de todos os tempos. Que a Bíblia diz o quê? Esposas, honre o teu marido. Pastor, não me empresta um negócio desse, então, irmão. É o que a Bíblia diz. Toma uma decisão, porque é uma ordem. Deus chega para Moisés e manda ele pregar, ele libertar o povo. Mas eu não tenho... Não, então, uma que era mentira. Mas vamos supor. Fala assim, olha para o seu irmão e fala assim, sabia, querido, se você não tivesse boca, faz assim, ó, se você não tivesse boca, não tivesse olhos, não tivesse ouvidos, e Deus falasse no teu cérebro para fazer uma coisa, você tinha que, sabe o que ia acontecer? Ia abrir uma boca na sua boca onde não tem, ia ser criado um ouvido no seu ouvido, simplesmente porque Ele mandou fazer. E quando Deus manda fazer, Ele dá condições para que aquilo se realize.
uma célula. Ele mandou você cuidar de pessoas. Você não tem que discutir nada. Vai e obedece porque Ele mandou. Ele disse: sede santos porque eu sou santo, através do apóstolo Paulo. Ele disse: ama tua esposa. Imperativos do Senhor não são questionáveis. Tome a decisão. Tome a decisão de reconstruir. Porque você sabendo todos esses princípios, mas não tomar decisão não adianta nada. Senhor, eu tomo a decisão. Eu sabia que a igreja precisava dar uma reformulada em todas as áreas. Mas eu tive que tomar uma decisão, irmão. E as decisões não são fáceis, elas envolvem um monte de coisa. Para o bem de todos. Muitas vezes nós temos que nos ferir a nós mesmos. Ontem eu estava conversando com uma mãe e um pai aqui, assim, querida, a coisa mais difícil para um pai e para uma mãe é usar a vara da disciplina, como a Bíblia manda. Por quê? Porque nós sentimos muita dor em corrigir. Mas tem que usar, senão você vai estar criando uma pessoa insuportável. Pastor, mas eu sou uma pessoa medrosa. Então, irmãos, a coragem não é o contrário de medo, de medo. A coragem também não é um sentimento. A coragem é um compromisso. É a fidelidade a um propósito em ordem. A fidelidade não é um sentimento. A fidelidade é um propósito em ordem. É a fidelidade de um propósito em ordem. Pastor, mas eu estou sem forças. Eu não tenho forças para reconstruir. Pastor, eu estou sem força para reconstruir. Então, irmãos, a força acompanha o compromisso. Primeiro vem o compromisso, depois vem a força. Fala para o irmão assim, para que Deus vai te dar força? Se você não tem compromisso. Você sabe que uma pessoa que não tem compromisso, ela faz com a força? Nada. Ela recebe uma força e não faz nada. Por quê? Porque não tem compromisso. Então primeiro vem o quê? O compromisso. Decisão de fazer. Segundo, Ele te dá as condições. Nunca ao contrário. A Eletropaulo passou aí e está oferecendo energia elétrica. Mas, e o teu compromisso de fazer toda a instalação? Você arrebentou a parede? Você colocou os conduítes? Você colocou os fios? Não. Então a força só vem se tiver o compromisso. Gente comprometida com a força. Está parecendo, né? Star Wars. É isso mesmo, Star Wars. Quinto e último lugar. Tome a decisão de ir primeiro. Pastor, mas você já falou isso. Não, presta atenção, é diferente. Tome a decisão de ir primeiro. Olha isso, vamos lá, vamos ler aqui. Mateus, abre aí na sua Bíblia, Mateus 5, 23 a 25. Mateus 5, 23 a 25. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta, entra de acordo sem demora, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Vamos ler de novo, todos aqui? Eu quero que vocês acompanhem, versículo 23. Se estás, portanto, para fazer tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, versículo 24, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro. Vamos lá? Vai
primeiro. Vamos reconstruir? Pastor, vamos reconstruir, mas se os caras lá, é o seguinte, é assim, não depende só de mim, depende dos caras lá. Se eles não fizerem, como é que eu vou fazer? Os caras lá, eu quero me reconciliar, mas a pessoa precisa, né? Como que eu vou perdoar a pessoa? Será que vai ter que aparecer aquele menino hinduzinho? Aquele menino hindu, quem viu essa cena? Menino hindu, cai uma árvore no meio da estrada. Quem lembra desse vídeo? Quem fez encontro antigamente viu. Caiu uma árvore, pá, no meio da estrada, uma chuva lascada. Todo mundo parado, todo mundo conversando. Você viu lá a árvore caída, e agora? A gente vai ficar aqui parado a vida toda, essa árvore caída no meio do caminho. Aí um hinduzinho, falou assim, uma árvore caída, vou lá, vou empurrar ela. E começou a empurrar a árvore, a árvore nem... Aí alguém falou assim, coitado do menino, ele não sabe que isso aí não dá para tirar do lugar. Vou lá, só para dar uma força moral, vamos lá menino, na brincadeira, vai empurrar. Aí o outro falou assim, tem 2 caras empurrando essa árvore, esses caras são loucos, vou lá também ajudar. De repente, irmão, começou a vir gente, milhares, tiraram a árvore do caminho. Porque alguém falou assim, eu vou primeiro. Começa com você, vai primeiro, toma a decisão de ir lá pedir perdão. Toma a decisão de você ir lá conversar. Toma a decisão de perguntar. Eu tenho uma equipe de G12 no Brasil, eu sou o boca aberta da equipe. Toda equipe tem um boca aberta. Quem conhece? Na sua equipe, quem é o boca aberta? Eu sou da minha equipe, assim, me fala uma coisa, mas assim, irmão, isso aqui dá, como nós vamos fazer isso aqui? Aí os outros, quando vê eu falando, é mesmo, pastor? É que isso que é lá. Aí eu falo, olha só, os caras. Então tem que ter um, então, que seja eu. Não tem problema, seja você o primeiro. O primeiro a falar assim, será que isso... Tem alguns irmãos, eu faço umas escalas doidas, né, para diaconia e tal. Eu falo assim, pastor, o senhor colocou 3 vezes o teletestai no mesmo dia lá. No mesmo mês. Aí eu vou lá, conserto. Tem que ter alguém para falar, irmão. Para ajuda nós, por favor. Seja o primeiro a falar assim, será que isso aqui não tem... Porque as pessoas têm medo, muitas vezes, de tomar de perguntar, né? Alguma dúvida? Ninguém nem levanta a mão. Medo de pagar mico. Aí tem todas as dúvidas. Na hora de fazer, agora imagine isso numa aula de cirurgia de cardiologia. Aí você é o primeiro cara que vai ser operado por esse cidadão que tinha todas as dúvidas e não perguntou. Eu estou exagerando, né? Porque os caras passam por todo um processo para não acontecer isso aí. Eu quero encerrar, irmãos, falando desse assunto. Tomar a decisão primeiro é o seguinte. E aí eu vou fechar. Quem gosta de assistir aqueles programas de televisão de natureza? Aliás, aquilo é muito bom para dormir também, né? Que é assim, o guepardo. O guepardo é um felino. Veja só o que ele está fazendo com a presa. Pronto, alcançou. Olha os dentes do alligator. Isso, que alligator. Aqui é jacaré. Mas esses dias, eu não sei se vocês já viram, o combate de 2 carneiros. Aqueles que tem um chifrão assim redondo. Então eles, para disputar o grupo lá, 2 machos, alfa, resolvem disputar. E nessa batida de cabeça, muitas vezes enrosca um chifre no outro.
E o que acontece? Enrosca, se não tiver um ser humano para ir lá e desenroscar, ele fica enroscado. E fica dias enroscado. E aí o que acontece? Aquele que é mais fraquinho, um detalhe, eles não conseguem, porque não consegue comer. E aquele que é mais fraquinho, vai definhando e morre. E o outro ainda está vivo e arrastando aquele peso. E chega uma hora que ele também não entra em estafa e também morre. Isso, irmãos, é um animal irracional que não tem condições de se soltar. Só que fala para o seu irmão assim, você não é um animal irracional. Você é uma pessoa inteligente. E você tem a capacidade de tomar a decisão, primeiro, de se desvencilhar dos seus ex-problemas. Pastor, explica direito. É o seu ex-pai, o seu ex-marido, a sua ex-esposa. Para de conversar e ouve o que eu estou falando, vocês. Se desvencilhe do seu ex-pastor, do seu ex-líder. O seu ex-líder não está nem aí com você, porque se estivesse aí com você não teria ido embora. Para de ter vínculo com gente que te puxa para baixo, com gente que abandona o barco. E fica preso com quem já está morto, ministerialmente. É o ex-marido que você ainda tem ódio. Você está doida de ter ódio do seu ex-marido? Ódio da sua ex-esposa. Raiva do ex-pastor, do ex-líder que enganou, que fez isso, fez isso. Irmão, presta atenção. Eu tive que aprender, irmãos, uma questão de sobrevivência espiritual. Se eu ficar preso a todos que me abandonam, eu estou lascado. Teve um dia que o apóstolo Paulo em Coríntios fala assim, queridos, todos me abandonaram. E ele dá a razão, porque amaram mais o presente século. E qual a decisão que Paulo tomou depois que todos abandonaram ele? É isso mesmo, que nada, bora lá, vamos abrir mais igreja. E abriu mais igreja, até chegar uma hora que cataram ele, prenderam ele, enfiaram ele na cadeia. E aí ele, à beira da morte, falou assim, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, acabou. Como é que está o teu casamento, maluco? Como é que está a tua profissão? Como é que está a sua paternidade? Está escombros? Está o momento agora de você tirar os cacos, tirar os escombros e começar tudo de novo. Aproveita agora que nós mudamos agora o layout da igreja. Agora cria um ministério novo, cria uma forma nova de falar, ganha pessoas novas. Agora em fevereiro nós vamos ter o nosso reencontro. Não perca o reencontro, vai ser power. Amém? Quem quer receber o diploma de reconstrução, vem aqui à frente. Reconstrutores, glória.